Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É incrível a escritura, cara. A escritura, quem já leu ela toda, eu já li 5 vezes. Tô indo para a 6ª. Entende que a escritura é totalmente base do magistério. Fala que Cristo fundou uma só igreja. Pedro é um só pastor, como era lá no Velho Testamento Moisés. Ali, divisão no Velho Testamento também fala que a revolta de Coré ali contra o pastoreio de Moisés. E Deus odeia divisão. Deus odeia opositor da fé, que é contra o pastoreio universal. Tanto que Paulo, a missão de Paulo era capturar Pedro, o líder dos apóstolos. É simples. A escritura vem do magistério. Todos os dogmas, todas as pregações é alicerciado à escritura. Vamos aqui, ó, Mateus 12, 25. Ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino, ó, dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não pode substituir. Se Satanás, espelho de Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, substituirá o seu reino? Olha só. Quem está falando isso aqui é Cristo. Divisão. Que a divisão, ela prega um evangelho ao contrário que foi ensinado e quem foi confiado. Que não é a integridade. 2 Coríntios 2:17 são opositor da fé. Como vai dizer aqui, 2 Coríntios. Olha só. 2:17, ó. É que, de fato, não somos como tanto outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede Deus, que nós aprendemos em Cristo, sob o olhar de Deus. O Espírito Santo, ele é quem? Deus. O Espírito Santo assiste quem? A igreja, Mateus 28:20. O Espírito Santo desceu aonde? Atos Apóstolos 2. A quem? João 16:13. E Atos Apóstolos 2, do 1 ao 5. Atos Apóstolos 2, quem? Aos apóstolos que ele escolheu. 1 Coríntios 2:20, constituiu primeiramente os apóstolos. Na unidade, Paulo ele repreende também divisão. Só um herege, só um incrédulo que vai seguir essas divisões. Aqui, ó. 1 Coríntios 1:10. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Aqui ele vai falar aqui da revolta de Coré, em Números, acho que é 16, do 1 em diante, olha só. Pois acerca de vós, irmãos, eu fui informado pelo que são da casa de Coré, que há contenda entre vós, ó. Quer dizer o quê? As divisões se baseia a mesma coisa com uma revolta de Coré. A revolta contra quem? Contra o magistério de Moisés. Contra o porta-voz do pastoreio de Moisés. Como vai dizer aqui em Números, para você entender, ó. Paulo já está te dando a receita para você se apartar dessas revoltas de Coré. Se revolta contra o magistério, se revolta contra o pastoreio, como você vê nessa atualidade. A maioria das pregações desses doutores, desses mestres, é contra o magistério, como eu mostro aí no vídeo. Augusto Nicodemos falando do pastoreio, Augusto Nicodemos falando, etc. A igreja católica se corrompeu, e por aí vai. Lucas Bonzoli falando, Rafael Pablo falando, Rodrigo Silva falando. É tantos que você perde até a noção do tempo. Você pega em Números. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu ali, ó.
Revolta de Coré, Datã e Abiram. Coré, filho de Izar, filho de Cate, filho de Levi, filho de Datã. E Abiram, filho de Eliabe. E On, filho de Felete. Todos filhos de Rubens. Levantaram-se contra Moisés. Olha só, cara. Mexer um pouco o vídeo aí, mas vou pegar a caneta para anotar aqui, ó. Levantaram-se contra, juntamente com outros 250 israelitas, príncipe da Assembleia, ó, membro do conselho, e homens notáveis. Olha só. Membros, pessoas da Assembleia, que está sob o pastoreio de Moisés. Martinho Lutero, ele era membro de quem? Da igreja, se revoltou contra a igreja, de acordo aqui, que Coré se revoltou. Dirigiram-se, pois, em grupos a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: basta, toda a Assembleia é santa, todos são, e o Senhor está no meio deles, porque vós colocais acima da Assembleia do Senhor. Ouvindo isso, Moisés lançou-se com o rosto por terra. Olha só. Do que Paulo está falando, 1 Coríntios do 1, do 10 em diante. Disse Coré aos seus cúmplices: amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e quem é santo, e o fará aproximar de si. Fará aproximar de si aquele que ele escolher. Eis o que tendes a fazer. Cada um tome o seu tributo, tu, Coré, e todos os teus sequazes. Amanhã poreis fogos em vossos tributos, e queimareis nele o incenso diante do Senhor. Os homens que o Senhor escolheu, esse é santo, já é demais, ó filho de Levi. Disse mais a Coré: ouvi agora, ó filho de Levi, não vos basta que Deus de Israel vos tenha separado da Assembleia de Israel, e vós tendo trazido para junto de si, para o serviço do tabernáculo do Senhor, e para estar a serviço da Assembleia, fazei-te aproximar dele, tu e todos os teus irmãos e levitas, e ainda disputais o sacerdócio, e é por isso que vos amotinais contra o Senhor, tu e teu grupo. E quem é Arão para murmurares contra eles? Moisés diz: convosco Datã e Abiram, filho de Eliabe. Mas ele respondeu: não iremos. Olha só. Se você vai ler, você vai entender o que aconteceu. Olha só, o 33, desviaram, ó. Ó, o 31, o que aconteceu com esses opositores que se rebelaram contra o pastoreio, contra o sacerdote, contra a Assembleia, contra o pastoreio de Moisés? Aqui eu vou resumir, cara. Mas vou fazer mais um vídeo mais detalhadamente com os versículos bíblicos para você entender o que Paulo está falando. Olha só o que aconteceu, ó. 31. 16, 31. Apenas acabou ele de falar, fendeu-se a terra debaixo de seus pés, e abrindo sua boca, os devorou com toda a sua família, todos os seus bens e todos os homens de Coré. Desceram vivo a morada dos mortos. Ele e tu, o que possuíram, cobriram a terra, desapareceram da Assembleia. Todos os israelitas que estavam ao redor deles, ouvindo o grito, e fugindo, disse-lhe: caldeemos, que a terra não vos engula também a nós. Saiu o fogo de junto do Senhor e devorou os 250 homens que oferecia incenso. Agora você vai em 1 Coríntios 1, 10, ó. Roga aos irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo. Lá na revolta de Corá, nem todos estavam em pleno acordo. Estava dividido.
contra o pastoreio universal que era Moisés. De acordo com os protestantes fazem hoje em dia. São os frutos de Coré, se revoltando contra o magistério. Você viu o que aconteceu com eles. O que vai acontecer com essas pessoas que se revoltam contra a igreja? Se pegar em 2 Tessalonicenses 2,9, você vai entender. Irão se perder. É isso que Paulo está falando. Depois ele repete que muitos protestantes distorcem aqui. Refiro-me ao fato de, entre vós, se usa essa linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então estaria de Cristo dividido? E Paulo, quem foi crucificado por vós, em nome de Paulo que fosse batizado, quer dizer o quê? Os apóstolos não estão divididos. Se eu sou discípulo de Pedro, eu sou discípulo de Paulo. Se eu sou discípulo de... É a unidade. Porque você tem que estar sobre o pastoreio da Cefa para estar em unidade com a igreja de Cristo. Como ali, aquelas pessoas na Assembleia estavam em unidade com Moisés. Só Coré e seus filhos questionavam. Que não estavam mais de acordo. Tinha contenda. E quem não enxerga isso, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus odeia divisão. Que interessante, ó. Sim, Cristo morreu na cruz, mas Cristo deixou quem? Confiou quem? A sua igreja que ele fundou na cruz. A Cefa. Tanto que o termo aqui, Paulo usa Cefa. Olha só que interessante, Filipenses 2,2 fala a mesma coisa, o mesmo pensamento. 2 Coríntios 11,4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus de frente. Coré, ele queria ser o líder ali. Mas Deus, ele usa através de um pastoreio, de um porta-voz. Coré queria ser o porta-voz. Passando por cima do pastoreio de Moisés, que são esses opositores, esses pastores que quer saber mais que a igreja, que quer passar por cima da igreja. A igreja católica se corrompeu. Estão no mesmo fundamento de Coré. Lucas 11, ali você vai perceber, toda divisão será dispersa, uns tombarão uns sobre os outros. Olha só, Paulo, ele fala em Gálatas, olha só, em Gálatas, e Deus não aceitou. Deus não aceita. Aqui, ó, em Gálatas, você prestar atenção aqui, ó. 7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ó, para finalizar o vídeo, 2,9, ó. A manifestação do ímpio será comparada à graça e ao poder de... Olha só. Satanás de toda sorte hipótese, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de toda sedução do mal como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, Deus que teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os acreditores que estão no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Ali no Velho Testamento, Moisés, ele é a verdade, ele é o pastor, ele é o porta-voz. O que aconteceu ali, acontece hoje, meu irmão. Deus mostrou a sua ira. E no fim da sua vida, quando você morrer, se seguir essa divisão, você vai ver o que vai acontecer. Vai ser condenado, porque não deram crédito à verdade. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Efésios 4,5, uma só fé, um só batismo. Efésios 2,24, fundamento dos apóstolos. Efésios 3, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja, que tem um pastoreio. João 21, do 15 ao 17. Olha só, Paulo, só um jumento que não entende isso. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Agora você pega em Lucas, olha só, já metamos Mateus 12, 25. Você pega em Lucas 11, ó, Marcos 3, mesmo... Os três evangelistas estão de acordo. Aqui, ó. 17. Penetrando nos seus pensamentos, disse Jesus, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros.
Lucas 11, 23. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Olha só. Espalha. Irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Mas claro que isso não canta um galo, como diz o padre Luiz Toro ou meu amigo Fábio Pentecoste. Aqui, ó. Tudo isso aqui que eu preguei aqui está na Bíblia. Porque meu povo se perde e perece por falta de conhecimento. É simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Agora você entende que Deus odeia a divisão.